Bem, vamos fixar mais sobre os números decimais. O que são os números decimais mesmo? São os números que são com vírgula, números que possuem vírgula. Onde nós podemos encontrar esses números com vírgula? Podemos encontrar no dinheiro, 48 centavos, R$27,50, R$900,25. Quero que vocês observem, né, que o que está antes da vírgula é o real e o que está depois da vírgula é o centavo. Nas medidas também podemos encontrar números com vírgula, 6,938 quilômetros, medida de comprimento, 2,5 litros, medida de capacidade, 0,450 gramas, medidas de massa. Então, os números com vírgula, os números decimais, podem ser encontrados no dinheiro e nas medidas. Vamos agora observar esses números decimais e ver como nós podemos colocá-los na tabela. O número decimal, como nós sabemos, ele tem a parte inteira, que está antes da vírgula, e tem a parte decimal, que é a parte que está depois da vírgula. Na parte inteira, nós temos unidade, dezena, centena, simples, e se tivessem mais números, continuaria tendo a outra classe. Na parte decimal, nós temos os décimos, que representa justamente a casa, uma casa depois da vírgula, os centésimos, duas casas depois da vírgula, e os milésimos, que é a terceira casa após a vírgula. Eu tenho o número, então, aqui, 24,745. O 24 é a parte inteira, então o 4 vai ficar na unidade e o 2 na dezena. 745 é a parte decimal, então o 7 vai ficar nos décimos, o 4 nos centésimos e o 5 no milésimos. Como nós lemos esse número então? 24 inteiros e 745 milésimos. 0,28. O 0 é a parte inteira, então ele está aqui na unidade. Reparem que a vírgula sempre fica aqui, ó, no mesmo lugar. O 2 vai ficar nos décimos e o 8 nos centésimos. Como nós lemos, 28 centésimos. Não lemos 0 inteiro, nós lemos 28 centésimos. 194,6. O 194 é a parte inteira. Então, o 1 fica na centena, o 9 na dezena e o 4 na unidade. Observe a vírgula. Eu só tenho um algarismo após a vírgula, então o 6 vai ficar nos décimos. Nós lemos 194 inteiros e 6 décimos. Bem, agora vejamos como colocar por escrito na tabela. 7 centésimos. Centésimos faz parte da parte decimal, da parte que está depois da vírgula. Então, vou colocar o 7 nos centésimos, preencher com 0 nos décimos, colocar a vírgula e o 0 na unidade. Então, 7 centésimos é a mesma coisa que 0,07. De fato, quando nós formos ler, nós vamos ler 7 centésimos. Letra B, 31 milésimos. 31 milésimos. O 1 no milésimos, o 3 nos centésimos, colocamos um 0 nos décimos, a vírgula e um 0 no inteiro. Então, na hora de ler, nós lemos 31 milésimos. Letra C, 7 inteiros e 8 décimos. O 7 vai ficar na parte inteira, então vai ficar na unidade. É só um algarismo antes da vírgula, então ele fica na unidade. Colocamos a vírgula e o 8 décimos, o 8 ficando no décimos. 7 inteiros e 8 décimos. Vejamos agora como colocar as medidas em uma tabela para poder fazer a sua leitura. Eu tenho 2,735 metros. Eu coloquei aqui para vocês a tabela da unidade da medida de comprimento, somente o metro e os seus submúltiplos. Não tem necessidade de colocar os múltiplos, porque nós não vamos usar agora. Então, eu vou botar o 2 no metro. Por quê? O número que está antes da vírgula fica no metro, na unidade que está aqui.
Então, botei lá o 2. O 7 no decímetro, o 3 no centímetro e o 5 no milímetro. Então, nós lemos 2 metros, 735 milímetros. Preste atenção aonde terminou o último algarismo. Vamos ver agora como nós vamos fazer a leitura e colocar na tabela essa medida de massa. Nós temos agora 7,823 quilogramas, que na verdade são os quilos. O número que está antes da vírgula, que é o 7, fica na unidade que já está aqui. Fiz a setinha aqui para você ver. Então, 7 no quilograma, o 8 no hectograma, o 2 no decagrama e o 3 no grama. Então, nós lemos 7 quilogramas, que são 7 quilos, e 823 gramas. Observem aonde acabou o último algarismo. Agora vamos ver um exemplo com medida de capacidade. 2,194 litros. Então, eu coloquei aqui o litro e as medidas menores do que o litro, que são os submúltiplos do litro. Nós não vamos usar as medidas maiores do que o litro. Então, o 2 que está antes da vírgula fica na unidade que já está aqui, que é o litro. O 1 fica no decilitro, o 9 no centilitro e observem o 4, terminou no mililitro. Então, quando nós formos ler, nós vamos ler 2 litros e 194, aonde terminou mililitros. Bem, finalizando a nossa fixação, vamos comparar alguns números decimais. 2,6 gramas é maior que 2,512 gramas. Reparem que antes da vírgula tem o 2, aqui e aqui. Então, temos que olhar para quem está depois da vírgula. Temos o 6 e o 5. O 6 é maior. Se nós igualarmos as casas decimais, repare aqui, ó, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Aqui eu só tinha uma, então eu coloquei 2 zeros. Então, 2,600 gramas é maior que 2,512 gramas. 0,43 metro é menor que 1 metro. Repara que aqui eu não chego a ter 1 metro, eu tenho 0,43 metro. Então, como eu não chego a ter 1 metro aqui, 0,43 metro é menor que 1 metro. 94,6 litros é maior que 93,6 litros. Aqui fica mais fácil porque nós podemos olhar para a parte inteira. 94 é maior que 93. Agora, aqui eu tenho 0,12, que é maior que 0,012. Repare que aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Aqui eu só tenho 2. Então, eu posso igualar as casas decimais. Repare, 0,120 é maior que 0,012. 75,2 é igual a 75,200. 75, aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. E eu posso igualar as casas decimais e perceber que, de fato, as medidas são iguais. 1,94 é maior que 1,094. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Aqui eu só tenho 2. Mas eu também posso comparar com quem vem depois da vírgula. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 0. Então, eu sei que o 9 é maior do que o 0. E se eu igualar as casas decimais, comprova que 1,940 é maior que 1,094. Então, fica aqui o bizu de números decimais.